Bom dia, sejam bem-vindos de novo. Obrigado por estarem conosco. É sempre um desafio quando nós temos coisas novas para fazer. A gente ensaiou hoje cedo para o nosso tempo de adoração. Depois de toda a arrumação que nós tentamos fazer, eu acho que eu esqueci as músicas todas, então se vocês perceberem alguma coisa errada aí, é só atenção dividida. Bom? Mas vamos lá, queria convidar vocês a ficarem de pé, vocês que estão em casa, se conseguirem me ouvir, por favor nos perdoem aí quem está em casa, se a transmissão não estiver muito adequada para vocês, eu posso garantir que nós estamos fazendo o possível para melhorar as coisas, tá bom? Vamos começar orando, feche seus olhos um pouquinho. Senhor, obrigado, Senhor, por esta manhã, por estarmos aqui, podermos nos reunir no Teu nome, Pai. Queria Te agradecer nessa manhã, Senhor, porque o Teu Espírito Santo tem nos preservado, nos conduzido para próximo de Ti, para mais perto do Senhor. Ó Pai, não deixe, Senhor, que em nenhum momento nós caiamos na armadilha, Senhor, de pensar que é o nosso desejo pessoal, a nossa bondade pessoal que nos atrai a Ti, Senhor, mas é Teu Espírito cuidando de nós, Senhor. Sem Ti nós vamos longe, Senhor. Nós fugimos da Tua presença, Senhor. É o Teu amor, Senhor, é a Tua pessoa que continua nos atraindo, Senhor. Nós queremos Te adorar nessa manhã. Tu és bem-vindo aqui, Tu és bem-vindo nos lares. Passeia entre nós, Senhor. Restaura-nos, Senhor. Tu és digno de todo louvor, de toda honra. Adoro
Entrego meu viver,
de Ti, Senhor. Tu és o soberano Rei, nosso maior bem, nosso tesouro, Senhor. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Levante sua voz em oração, entregue ao Senhor aquilo que te preocupa, aquilo que tem te preocupado, coisas da sua vida, da sua família, coisas do seu interior, da sua vida com Deus. O Evangelho é sobre rendição, é sobre entrega. Senhor Jesus, ó Rei, Senhor Jesus, ó Rei, Senhor Jesus, ó Rei, Senhor Jesus, ó Rei, Senhor, e eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Deus é bom. Você pode se sentar um pouquinho. Muito bem, vamos continuar a nossa série em cima do livro de Coríntios, 1 Coríntios, um livro
que fica cada dia mais interessante, mas um pouco mais difícil também. Hoje nós estamos no capítulo 5 e 6, na verdade, de Coríntios, 1 Coríntios. Nós vamos falar um pouco sobre esse texto. Deixa eu um pouquinho para cá. Deixa eu ver isso daqui. Pensando no pessoal lá de casa. Muito bem. Eu não sei o que você tem percebido aí da sociedade em geral, na nossa vida, mas a verdade é que o mundo está bastante confuso. Acho que vocês conseguem concordar comigo sobre isso, em muitas áreas diferentes. E uma das áreas em que a nossa sociedade tem perdido totalmente o rumo é na área da sexualidade e da o que nós chamamos comumente de imoralidade, né, da falta de rumo que a sociedade anda em relação a isso. E isso é uma coisa que infelizmente muitas vezes atinge também as igrejas. Os mais velhos vão se lembrar de uma época onde um grande pregador e evangelista da televisão se envolveu num escândalo de adultério, por exemplo, e o mal que isso causou. Nós estamos falando da comunidade de Jesus, nós estamos falando de como muitas vezes a gente é visto, né, e como a igreja perde a sua eficácia, o seu respeito, porque as pessoas começam a ver que aqueles que dizem que têm um padrão de moral mais elevado, que gostam às vezes até de se orgulhar disso de uma forma inconveniente, na verdade não é bem assim, né? E às vezes uns poucos casos acabam também maculando toda um grupo, né? E uma constatação ruim que a gente percebe nos últimos anos é que talvez você fale, ou talvez a gente consiga perceber mesmo que os escândalos estão mais na área financeira, talvez hoje em dia, com tantos chamados homens de Deus enriquecendo de maneira inconveniente, corrupta talvez, no sentido do Evangelho, que também macula a igreja. Quantas vezes vocês já tiveram a oportunidade de conversar com alguém na tentativa de aproximá-los do Evangelho, e a pessoa já começa a citar casos e fala assim: vocês são tudo assim, isso aí é tudo assim, isso é uma mentira, uma grande mentira. Nós temos esse aspecto da imoralidade como algo que está impregnado no nosso dia a dia, discussões acirradas sobre questões do sexo, questões de gênero, discussões que causam muita confusão, muita tristeza muitas vezes. As pessoas não se entendem e a gente não consegue achar um consenso. Mas nós temos algumas referências que nos vêm da palavra de Deus, e muitas delas na verdade vêm até do bom senso, eu diria, muitas vezes do livro, do exercício simples, da lógica de entender como as coisas são na natureza. Tem uma série que eu assisti uma vez chamada Greenleaf, não que eu esteja recomendando, mas nós assistimos. Essa série é sobre uma família que ela é uma família grande, pais e filhos, que comandam uma igreja muito grande. Até hoje a gente não sabe se a série quer fazer uma crítica à condição da igreja, ou se ela quer mostrar um aspecto de redenção, no sentido de as coisas estavam muito mal, mas depois com o tempo as pessoas se redimiram, em certo sentido. Eu não entendi bem o que eles quiseram fazer, mas a verdade é que você fica espantado em ver como aquelas pessoas têm uma vida diferente da igreja e nas casas, nos relacionamentos. Cada episódio, cada temporada, o negócio piora e aparece. Eu tive o privilégio de crescer em comunidades que não via esses tipos de absurdos, assim, mais grotescos, casos muito complicados de comportamento, de liderança. Claro, cresci em comunidades que tinham pessoas normais, às vezes desentendimentos, diferenças de opiniões, coisas que precisavam decidir, mas nenhum escândalo. E eu conversei com um amigo meu, pastor, e eu falei assim: cara, você acha que o Greenleaf é assim? Ele falou assim: meu irmão, ele começou a escrever: meu irmão, você não conhece algumas igrejas grandes que tem por aí, as coisas que eu já ouvi dentro da igreja. E eu já tive que ouvir
realmente de algumas pessoas. Cara, eu conheço fulano, ela é da igreja, ela vai na igreja, ele vai na igreja, e as coisas que ele faz, cara, nem eu tenho coragem de fazer. Que ponto nós chegamos onde a igreja às vezes tem um comportamento pior que pessoas que não seguem a Deus, e vivemos uma vida diferente no domingo e uma vida distorcida durante a semana, nos nossos relacionamentos, na nossa vida particular. O engraçado, se não fosse triste, seria o fato de que, se você olha para Coríntios, 1 Coríntios capítulo 5 e 6, esse é o tema do apóstolo Paulo, a questão da imoralidade. E eu espero que eu consiga falar com vocês a respeito do porquê Paulo fala desse assunto, porque esse assunto não é nem o mais importante, ele é um problema, ele é uma situação, mas o que Paulo quer chamar a atenção é algo ainda mais importante. Vou começar pelo 5 e terminar pelo 6. Leiam comigo o capítulo 5, versículo 1. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos. Então veja bem, eu falei da série, eu falei de alguns episódios dos anos 80 com evangelistas, falei um pouco sobre como vocês devem estar ouvindo pessoas falarem sobre situações da igreja. Não é um exemplo, mas isso não é novidade, porque já acontecia na igreja de Corinto, uma igreja plantada por Paulo. Tinha que ser boa essa igreja, não é? E era boa. E o que estava acontecendo? Os coríntios, eles estavam permitindo que coisas acontecessem em seu meio que nem entre os não cristãos se via. O que aconteceu com esses irmãos? Que eles permitiram isso acontecer e continuavam não tomando uma posição. Então Paulo fala: eu tenho ouvido de coisas por toda parte, já virou notícia, e que vocês permitem alguns abusos. Eu não vou ler o texto inteiro aqui, mas estamos falando de uma situação bem grave, de incesto no caso, ou de incesto, ou de alguma coisa assim. Eu quero ler o versículo final do capítulo 6, que fecha esse pequeno trecho mais forte sobre imoralidade. Paulo diz no versículo 19: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Então, juntando essas duas coisas, eu vou pedir que vocês leiam com atenção o capítulo 5 e o 6 durante a semana, ok? São capítulos longos, nós vamos ficar aqui horas para discutir tudo que tem aqui. O que eu quero chamar a atenção para vocês, que eu acho que é o mais importante para nós, nos dias que nós vivemos, é a nossa percepção de que há a possibilidade de vivermos muito aquém do padrão e da expectativa que o Senhor tem para nós. Segunda coisa, que nós podemos ser tão confusos quanto os irmãos de Corinto se nós não cuidarmos. E aí você pode fazer aqui uma analogia entre nossa vida comum aqui, graças a Deus, eu não sei de nenhum problema tão grave assim, mas pense na igreja como um todo. Nós estamos falando da comunidade de Jesus. Então, o que nós esperamos da comunidade de Jesus? E eu gosto do fechamento de Paulo por causa disso, porque ele termina falando da razão por que essas outras coisas precisam ser cuidadas e precisam ser tratadas, porque nós somos santuário de Deus, do Espírito de Deus, e é uma coisa que nós tomamos muito levianamente. É ou não é? Se você fizer uma reflexão agora, botar a mão na consciência, analisar a sua vida, nós levamos muito pouco a sério essa verdade, essa realidade. Talvez alguns de nós, se eu pedir para você fazer igual aquela pessoa gosta de fazer, repete, né, a pedagogia do repete comigo. Talvez você vai ficar até constrangido de repetir com coragem, dizer: eu sou habitação do Espírito de Deus. Talvez isso não faça nem sentido para você hoje, de alguma forma. Eu nem sei direito o que isso quer dizer. Eu nem sei qual é a implicação disso. E a implicação disso é profunda. É muito importante que a gente entenda isso, porque isso define como é a comunidade de Jesus. Porque a comunidade de Jesus é formada, matemática agora, formada, né, conjunto. É o conjunto de pessoas que se entendem, que foram transformadas, como diz o texto ali, foram compradas por alto preço para serem o quê? Santuário
santuário do Deus vivo. Essa consciência de ser santuário do Deus vivo, quando permeia a nossa maneira de pensar e a nossa vida, transforma a nossa vida. Transforma o nosso linguajar, transforma o nosso pensar, transforma as nossas prioridades, os nossos alvos. Ninguém está falando aqui, quando a gente canta entrega, né? Como a gente cantou hoje, é outra música que tem gente que tem medo, né? O que será que ele quer dizer com entrega tudo, né? É tudo, viu, gente? Tudo é tudo. É a sua vida e tudo que a acompanha. Mas tem gente que tem medo. A gente estava brincando aqui com um som maluco que o Lucas pôs aqui no pedal no ensaio. Ele falou, parece que tem monge cantando aqui, né? Ele até falou que era anjo, ele me corrigiu, né? Monge não, anjo. Ele tocou aqui e o som saiu. Tem gente que acha que o entregar tudo tem a ver com virar monge, fugir da sociedade, sumir, né? Ficar isolado. Entregar tudo é ficar sem nada. O que Deus está procurando em primeiro lugar é que nós entreguemos o nosso coração, a fonte do nosso desejo, que nós entendamos o valor que nós temos em Cristo. Não necessariamente em nós mesmos. Deus nos ama, Ele nos criou. Esse é o nosso valor, basicamente. Nós existimos porque Ele nos criou. Ele queria um relacionamento. Nosso valor está na própria ação de Deus como Criador. Eu e você temos valor, não em nós mesmos, mas nós temos valor porque somos o resultado do amor de Deus e do desejo de Deus de compartilhar a sua natureza conosco. Esse é o nosso valor. E nós fugimos desse valor, nós sabemos, no pecado, na queda, no desviarmos de Deus, e Cristo nos resgatou por alto preço, e agora nós somos santuário do Deus vivo. Por causa desse entendimento que Paulo tem, é que ele diz: é intolerável o que está acontecendo no meio de vocês. E Paulo é muito duro. No caso aqui, ele inclusive sugere que a pessoa seja afastada da comunhão da igreja. E eu quero falar para vocês aqui 10 coisas, e cada uma delas não vai levar meia hora, garanto. 10 assusta, né? 10 coisas muito pontuais desses capítulos 5 e 6, só para você ter esse entendimento. Mas guarde no seu coração. Eu inverti a ordem da minha mensagem aqui para falar primeiro do santuário de Deus. Eu quero que isso fique no seu coração acima de tudo, porque disso, se você entender isso, a sua sede por buscar mais a Deus e ser mais semelhante a Jesus tem um bom ponto de partida. Começa em Deus, o Espírito de Deus habita em mim. Opa, o que eu faço agora? É a melhor pergunta que pode haver na sua vida. O que eu faço agora? Tá bom? Mas só para a questão do ensino também, a questão aqui de nós entendermos o porquê que Paulo é tão firme com isso. Coisas que eu observo para a comunidade de Jesus, que esse é o nosso tema. A primeira coisa é não se amoldar ao mundo. Nós já falamos aqui na minha introdução. Se a gente não cuidar da nossa vida comunitária, individualmente, corporativamente, a gente vai ficar igual a igreja de Corinto. A gente corre esse risco, porque nós somos humanos. Aconteceu em Corinto, aconteceu nos anos 80, está acontecendo nos anos 2020. É da natureza caída do homem entrar nessas confusões. E se nós não observarmos, nós vamos nos amoldar ao mundo nas questões de gênero, de sexualidade, de estilo de vida. Eu não sei se eu posso falar isso numa mensagem, mas, meu Deus do céu, quando a gente assiste qualquer filme, qualquer série, como é fácil as pessoas tirarem a roupa. Há uma depreciação, uma desvalorização da sexualidade em todos os sentidos. É uma coisa banal, é casual. E Paulo vai na veia aqui. Ele diz claramente sobre isso. Gente, as pessoas não mudam. O ser humano não muda. Muda por fora, muda a tecnologia, muda o jeito de vestir, muda o jeito de construir casa, muda o jeito de trabalhar. Né? Século XXI, as pessoas estão morrendo, várias, outras nascendo. Essa evolução acontece no ser humano, é a mesma coisa. Sabe a desculpa dos irmãos lá da sociedade? É assim: tudo me é permitido. Da onde eles tiraram essa ideia? Como que os irmãos chegaram nessa conclusão? Tudo me é permitido, eu sou filho do rei, será que é isso? Tudo me é permitido. Depois eles usam outro ditado popular: os alimentos foram feitos para o estômago para os alimentos. Quando Paulo vem com essa reprimenda da imoralidade, especialmente na questão sexual, o que eles estão querendo dizer? Gente,
Os alimentos, o estômago e os alimentos, né? Então, assim, nós temos capacidades sexuais, isso aí foi feito para ser usado mesmo. Esse é o português, claro, que eles estão usando. Essa é a desculpa deles. Em outras palavras, é o seguinte: eu não quero saber de uma outra forma mais elevada de entender a sexualidade. Eu não quero aguardar o casamento como a Bíblia ensina. Eu não quero viver fiel no meu casamento. Eu quero fazer o que eu quiser da minha vida sexual, porque o estômago é para os alimentos para o estômago. Foi feito para isso. Essa não é a mensagem de hoje em dia? Se você parar para pensar, essa é a mensagem de hoje em dia, e nós não podemos nos acomodar a ela. Segunda coisa que você vê nesse texto, especialmente ainda no capítulo 5, Paulo fala de exercer a disciplina na igreja. E esse é um fato que os pastores têm conversado. Nós, ao longo dos anos, e nos tempos que nós vivemos, parece que falar de exercer disciplina na igreja com os seus membros é um absurdo. É um absurdo. De onde já se viu? Quem que pode exercer disciplina na minha vida? Que coração rebelde é esse que nós desenvolvemos, insubmissos? Nós deveríamos querer a disciplina. Nós deveríamos ser os primeiros a chegar em alguém que nos oriente e dizer: cara, o que eu faço para melhorar a minha vida? Minha vida é assim. Como eu posso melhorar a minha vida? Como eu posso fazer mais disciplina? O que eu estou fazendo de errado na minha caminhada com Deus? Nós não fazemos isso. E quando nós pensamos em fazer isso, nós achamos que está errado, que não é mais possível. Paulo está sendo claro aqui. Membresia, ele está falando de certa forma. Membros têm responsabilidades. Eu acho que eu postei isso ontem lá no grupo do Instagram da Vineyard, né? Uma fase que eu estava entre os meus estudos, ele e o Wright estavam falando sobre isso. Os cristãos têm uma promessa de grande, algo extraordinário no seu futuro. Paulo fala aqui: vocês vão julgar o mundo, vocês vão julgar as coisas, vocês vão reinar como reis e sacerdotes. Mas essa grande e extraordinária coisa prometida a vocês no futuro traz a vocês uma grande responsabilidade no presente. Vocês me representam. Então, exercer disciplina na igreja, nós temos que cuidar com isso. Segunda coisa que ele fala: cuidar do fermento e manter a massa pura. Só para vocês entenderem o que isso é o que nós falamos antes também, são as influências, são as nossas referências. A nossa massa é pura em Cristo, Deus nos lavou. Entenda assim: somos purificados e lavados pelo sangue de Cristo. Agora, qual é o fermento que nós permitimos? A influência. Não, o mundo é assim agora, as coisas mudaram. Aquilo que eu assisto, aquilo que eu leio, aquilo que eu ouço, que vai devagarinho minando. Hoje você tem existência, daqui 10 anos você está igual foi o que foi proposto há 10 anos atrás, que você repudiava, porque você foi deixando, e foi minando, e foi aceitando, e foi aceitando, e foi aceitando. Uma quarta coisa: julgar a si mesmo e não os de fora. Está no texto do versículo 9 aqui ao 12. Deus diz que eu julgo o que está acontecendo fora. Seu papel não é julgar os que estão fora, é julgar a si mesmo, é exercer disciplina na igreja. Paulo fala também sobre resolver seus conflitos internamente. A comunidade de Jesus aqui nesse caso, além de toda essa confusão, começou a colocar os próprios irmãos em litígio, na justiça. E Paulo usa justamente essa outra referência de que nós julgaremos os anjos. Você já pensou? Eu não sei se estou em condição. Como que eu vou julgar um anjo? Talvez ele esteja falando dos anjos caídos. Não sei. Mais fácil. Eu acho que eu consigo julgar bem rápido um anjo caído. Como que eu vou julgar um anjo? Isso é uma coisa que tem no coração de Deus para nós. Ele fala: vocês não conseguem resolver as coisas de vocês. Vocês estão pedindo ajuda de fora. Vocês têm uma situação, junta pessoas sábias, sentem junto, peçam conselho, resolvam. Paulo chega a falar: assuma até o prejuízo se for necessário, para não fazer o nome de Cristo ser vilipendiado, né? Que a gente fala ser visto como algo ruim. O que você acha que as pessoas de fora da igreja dizem? Esses caras não se entendem, eles não se resolvem, estão propondo um novo mundo, um novo reino, mas não resolvem nem entre si.
Uma outra coisa muito séria que Paulo coloca aqui, que ele vai subindo o nível, se vocês perceberem, ele vai desintucado, vai ficando mais complicado. Ele chega ao ponto de dizer: lembre-se de quem vocês eram, e alguns de vocês tiveram uma vida bem complicada, do estilo de vida que não pode herdar o reino de Deus. Não andem mais nesse caminho, vocês já saíram desse caminho. Paulo vem fazendo um apelo e chamando a atenção para a importância de nós entendermos o que está mais no fim do capítulo 6, que é o que nós queremos ficar como ato mais importante. Aqui vem meu ponto. Se a gente olhar para todas essas questões de imoralidade, de comportamento sexual, de como nós usamos a nossa sexualidade, como nós permitimos que coisas se aproximem de nós, e nós olharmos isso apenas do ponto de vista da lei, da ordem, do mandamento, isso vai se tornar mais um peso na nossa vida, porque nós temos dificuldade de se ater à lei de Deus. É ou não é? Qual é a maneira certa de nós entendermos isso? A maneira certa de nós entendermos isso é entendendo o que Deus quer, o que a Deus se agrada, e entendendo qual é o trabalhar de Deus na nossa vida, de dentro para fora, como santuário de Deus. Então veja aqui, no versículo... vamos usar aqui o final do versículo 13, que ele diz assim já: o corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor. Não é uma questão só de lei, de norma. Não é para o pastor trazer uma lista de não podes. Claro que existe a palavra, tem que ser dita, isso é correto, isso não é correto, né? Isso Deus espera de nós, isso Deus não se agrada de nós. Mas veja a diferença de você entender isso dessa forma, entender como o corpo, porém, não é para a imoralidade, ele não foi feito por esse propósito. É uma questão de propósito, de nova identidade. O corpo é para o Senhor, e o Senhor para o corpo. É uma relação. Olha como ele quebra o ditado popular: os alimentos são para o estômago, e o estômago é para o alimento. Ou seja, faz de qualquer jeito, essas coisas foram feitas para ser assim. E ele fala: queridos irmãos coríntios, por favor, vocês foram feitos para o Senhor, e o Senhor para vocês. O seu chamado é para um relacionamento com Ele. Nós cantamos hoje aqui, não foi à toa, né? Em espírito e em verdade, sim, viver em santidade, para estar em intimidade e desfrutar da sua presença. Quando você faz isso, você não vai sentir desejo de entrar num caminho de imoralidade. E se você passar perto dele, o Espírito Santo te avisa, e sua consciência começa a te acusar, no bom sentido, te alertar, e você tem forças porque você é santuário de Deus, e você fala: não em mim, mas por causa do Espírito de Deus que habita em mim, eu posso mudar a minha direção e fazer uma escolha correta. Estão entendendo a diferença? Por isso que Paulo chega aqui, é muito importante a forma como ele termina. Ele termina citando duas metáforas, né? Vocês são membros de Cristo. Membros. São parte de Cristo. Como que pode a mão, o braço, o pé envergonhar o resto do corpo todo? É um aspecto que ele está falando. Trabalhar contra o corpo. Imagina que eu quero fazer exercício, sei lá, vou para a academia, quero deixar meu corpo em forma, musculatura em forma, não quero ter dores, né? Quero conseguir pegar a caixa, pegar minhas crianças no colo, né? Quer dizer, acho que o vaso está meio grandinho para pegar no colo, não vou conseguir. E se eu tentar, a minha coluna vai reclamar. Mas eu quero tentar. E eu começo a trabalhar. E o meu braço esquerdo insiste em não desenvolver. Ele está contrário ao propósito do meu corpo. Como é que isso é possível? Isso seria uma incógnita, né? Um paradoxo. Eu não entendo. A gente ficaria perplexo. Por quê? Por que meu braço não desenvolve? Todo o corpo está desenvolvendo. É isso que ele está falando. Vocês são membros de Cristo. E nós como membros de Cristo, nós não podemos nos unir com a prostituta, como diz aqui o texto, comparando com alguns acontecimentos ali da comunidade. Nós não podemos nos unir com a imoralidade. Não é por causa do não, simplesmente. É porque Deus sabe quanto isso está desalinhado com nosso propósito de criação. Sexualidade para Deus é algo sagrado. Ninguém macule o leito do matrimônio. É sagrado. Gente, Deus usou o matrimônio para falar dele e da relação dele com a igreja. Deus chama de noivo a si mesmo, em Cristo,
e chama de noiva a sua igreja. A sexualidade foi criada por Deus como algo perfeito e bom para ser desenvolvido dentro do casamento e dentro dos limites que Deus traz para o casamento e a forma do casamento acontecer. Todo o resto, homem e mulher, juntos, espelham o relacionamento de Cristo e a igreja. Olha a responsabilidade, membros de Cristo. O outro exemplo nós falamos no começo, nós fomos chamados para ser santuários do Espírito Santo. Ele diz: não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Então, quando você cantar a música Entrega de novo, e eu me entrego, pensa nisso, porque eu não sou de mim mesmo, eu não me pertenço nesse sentido. Por que não me pertenço? Paulo termina dizendo: vocês foram comprados por alto preço. Alto preço. Você foi comprado por alto preço. Esse preço é o sangue de Cristo. Eu conheço um evangelista que gosta de reclamar daquela música, que a gente canta em português também, ele é estrangeiro. Como que é? Fala no final, né? Eu jamais saberei qual foi o preço dos meus pecados lá na cruz. Claro que ele está fazendo isso para chamar a atenção, né? A música fica bonita, todo mundo entende a música, mas a verdade que ele está dizendo: você sabe qual foi o preço? Foi um alto preço, o preço da vida do Filho de Deus. Irmãos, para nós, a única coisa que vai fazer sentido na nossa vida, sem se tornar uma vida de farisaísmo, de hipocrisia, de religião, que vai fazer com que nós sejamos de fato comunidade de Jesus, é entendermos o alto preço que foi pago pela nossa vida, que nós não pertencemos a nós mesmos, que nós somos chamados para ser santuários do Deus vivo, que o seu Espírito habita em nós. Essa consciência, a cada minuto da sua vida, transforma a sua vida, e nós não vivemos assim, certo? Mais, um pouco menos, às vezes um tempos mais, um tempos menos. Nós precisamos aprender a viver isso, conciliar a nossa identidade com a nossa vida na sociedade, no nosso trabalho, nos nossos afazeres. Portanto, as lições para nós aqui talvez sejam: número 1, avalie sua vida. Não tem outro jeito, irmão. Eu não posso entregar a você, né? A música é eu me entrego, né? Eu te entrego. Bem que a gente gostaria, né? Em dois sentidos: talvez para alguém que precisa, que a gente acha que precisa, e talvez para alguém assim: me entrega, por favor, porque eu não consigo me entregar, né? Eu já passei por isso. Sabe aquele sentimento? Você fala assim: Deus, faz alguém me ajudar, porque eu estou resistindo, porque eu estou com preguiça, porque eu estou qualquer coisa. Você sabe que devia ir, mas não sente força de ir. A gente fala: se alguém me, né? Mas eu me entrego. Avalie sua vida. Perceba se há alguma coisa de fermento velho. Fermento velho é a maneira de viver, a maneira de pensar antiga. Troque por um pensamento novo. Faça a metanoia que Paulo sugere, né? Uma nova maneira de pensar. Não deixe esse fermento atingir você. Haja com vontade. Pedro diz em 1 Pedro 2: fuja de toda malícia ou de toda maldade. Fuja. Temos que ser firmes nisso. Outra característica do fermento muito prática: cuidado com o que você se expõe, seus olhos, seus ouvidos. Não menospreze o poder da influência. Não menospreze o poder da influência. Ela come pelas beiradas. Se fosse fácil, ninguém percebia. Todo mundo gosta de dizer que tem filtro para as coisas, né? Mas vai comendo o seu filtro devagarinho. Então renove-se em Deus constantemente, para que seu filtro esteja sempre bom e que ele seja o Espírito Santo e não o seu filtro pessoal, né? Mais importante que tudo isso, e eu quero terminar falando esse ponto aqui, eu acredito que Paulo está nos chamando para buscar e adorar Jesus mais. Essa é a melhor forma de lutar contra a imoralidade, de lutar contra questões de disciplina, no sentido de necessitar de disciplina. É a melhor forma de você entender a sua identidade, o seu chamado. Busque Jesus, adore Jesus, busque uma transformação de dentro para fora.
não de leis. Não caia nos extremos, né? Esse povo aqui estava achando que tudo me era lícito. Já estou salvo mesmo. Aí Paulo vem e fala: bota esse cara para fora. Aí ficou engraçado, né? Acabou com a alegria. Mas Paulo, a gente não tem todos os detalhes, mas Paulo não achava que essa pessoa ia se perecer de toda forma, né? Mas essa disciplina era importante de alguma forma, ele entendeu. Ele diz ainda: para que se salve. Nós não podemos cair nos extremos, porque nós temos convicção e entendimento da graça de Deus, que diz que não é pela lei, mas é pela graça. Isso não significa que nós vamos para a desgraça, para a graça barata de viver a vida de qualquer jeito. Nós precisamos chegar no equilíbrio para sermos de fato comunidade de Jesus. A comunidade de Jesus, ela entende a graça, ela entende a sua responsabilidade, ela age de acordo com a identidade que Deus quer formar em nós, e ela faz isso a partir de Deus e não a partir de si mesmo. Não é forçado, não é por disciplina, não é por ordem, mas é por um coração que vem sendo transformado, está desejoso de servir a Deus, de servir sua comunidade, de servir ao próximo, servir e servir. Esse é o coração de Jesus e é o coração que Ele coloca em nós. Amém? Vamos orar? Se puder ficar de pé, o pessoal que está em casa aí acompanhando também. Vamos orar nesse final. Feche seus olhos. Nós temos falado sobre mudança da igreja, mudanças que vão ocorrer por causa de tudo que está acontecendo hoje em dia. Nós temos falado também sobre necessidades que a igreja tem. E uma delas é que nós tenhamos nosso coração convertido para Jesus totalmente. Uma coisa que se percebeu muito nessa pandemia foi como as pessoas estão, na verdade, se bem analisado, estão frias com Deus, longe de Deus, quase morrendo na sua vida espiritual. Eu queria aproveitar essa manhã para você, se é isso que o Espírito de Deus está falando no seu coração, para você renovar mais uma vez sua vida com Deus, com esse entendimento: eu sou o santuário do Deus vivo, fui comprado por um alto preço. Senhor, não deixe que a minha vida seja em vão. Se você nunca entregou a sua vida para Jesus, entregue sua vida agora. Diga: Senhor Jesus, eu reconheço o teu valor, habita no meu coração, eu quero o teu Espírito viver em mim. Tome a decisão de começar uma vida com Deus. Se você já fez uma entrega da sua vida a Deus, quero dizer para você: não existe nenhuma restrição a você fazer isso mais uma vez, no sentido de renovar a sua vida com Deus. Mas é que nós não podemos ficar como nós estamos. A igreja precisa ser como a comunidade de Jesus, uma igreja de gente convertida ao Evangelho, convertida à obra de Deus, não convertida à denominação, à igreja, ao nome. Gente que conhece Jesus. Uma vida de santidade, uma vida de intimidade, uma vida na presença de Deus. Pai, nós oramos nessa manhã juntos para que a Tua palavra seja efetiva em nós, Senhor. E nós pedimos duas coisas, Senhor: afasta de nós a imoralidade, em nome de Jesus, e afasta de nós a preguiça espiritual, Senhor. Afasta de nós a mornidão, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, vem, enche o nosso coração, enche a nossa vida com o Teu Espírito. Nós queremos ser santuário do Deus vivo, Senhor. Renova-nos de dentro para fora, Senhor, dentro do coração, que nós te pedimos, Senhor. Vem, Senhor, que as nossas palavras, os nossos momentos contigo sejam de clamor por Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. A nossa vida está desestabilizada, Senhor, em tantos sentidos. Que a Tua casa, a Tua igreja seja lugar de disciplina, em amor, para crescimento e para salvação, Senhor. Mas que em primeiro lugar nós sejamos um povo que Te ama, porque nós sabemos que aqueles que Te amam lutam contra o pecado, lutam contra si mesmos, e são pessoas que se entregam a Ti, Senhor, continuamente, Senhor.
Que essa seja a nossa oração, Pai, cada manhã, Senhor. Jesus, eu entrego minha vida ao Senhor nessa manhã. Usa-me, Senhor. Renova-me, ensina-me, Senhor. Corrige-me, Senhor. Constrange-me, Senhor, onde houver pecado. Dá-me sonhos novos, visão do que o Senhor quer para mim, como membro do corpo de Cristo. Faz isso por mim, Pai. Faz isso pelos meus irmãos. Faz isso pela tua igreja, que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, que você tenha um bom domingo, uma boa semana. A gente se encontra aí pelas redes sociais, no domingo que vem, presencial. O pessoal que está em casa, se ninguém caiu ainda na conexão aí, que eu não sei mais nada como funciona. Está tudo certo aí? Então, Deus abençoe vocês em casa, nos seus lares. Orem, especialmente em casa. A gente está com essa restrição de contato, então orem uns com os outros, né? Abençoem uns aos outros, orem pelos enfermos. Deus nos guarde no caminhar e Deus nos ajude no caminhar. Amém? Deus abençoe vocês, tenham uma boa semana.